A empresa denunciada por garimpo ilegal no território Yanomami foi contratada pelo próprio governo para prestar um serviço em terra indígena. Isso a pedido do Ministério da Saúde. O trabalho de instalação de poços artesianos foi interrompido e deverá ser suspenso. A pasta informou ao UOL que a escolha foi feita tendo em vista as dificuldades de acesso que reduzem a oferta de serviços na região. Essa é a nossa manchete principal aqui do UOL neste momento, o uso de uma empresa que é ré, inclusive, por garimpo ilegal numa terra indígena. O nome da empresa é a Cataratas Poços Artesianos, de Boa Vista, em Roraima. E ela começou a executar uma obra de abastecimento de água que acabou sendo interrompida por dificuldades técnicas do terreno. O Ministério da Saúde, responsável pela Secretaria de Saúde Indígena, afirmou que não pagou nenhum valor para a obra e que a contratação será suspensa. Em nota aqui ao UOL, a pasta, o Ministério da Saúde, informou que a empresa foi escolhida tendo em vista as dificuldades de acesso que reduzem a oferta de serviços na região. A empresa já tinha sido contratada em março pelo Exército, sem licitação, para perfurar um poço artesiano, no mesmo lugar, na terra indígena, e para abastecer uma base militar. O Ministério Público Federal pediu a suspensão do contrato, que foi assinado pelo Exército, devido à denúncia contra essa empresa. E entre 2011 e 2021, essa mesma empresa fechou outros 10 contratos com o governo federal no valor de 20 milhões de reais. E a empresa perfurou poços nas terras indígenas Yanomami e Raposa Serra do Sol, ambas em Roraima. E em agosto de 2021, a sede da Cataratas foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apurou o envolvimento com o garimpo ilegal na terra Yanomami. Bom, a gente já está aqui com Josias de Souza e a nossa convidada do dia, Graziela, para nos ajudar a entender essa e outras notícias dessa segunda. Olá, professora Graziela Testa, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Olá, Josias. Bom dia, boa semana. Muito bom dia, Fabiola. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Prazer ter a professora Graziela aqui conosco. Vamos lá, semana só começando. Semana começando e a gente começa justamente com essa notícia, né, Josias? Uma empresa acusada, né, de ligação com garimpo ilegal, contratada pelo Ministério da Saúde. Como explicar isso, Josias? O Estado brasileiro, Fabiola, comprova cotidianamente que o inferno existe, né, mas não funciona. Quando uma empresa encrencada com o garimpo ilegal na reserva Yanomami é contratada pelo Exército e pelo Ministério da Saúde, já no governo Lula, para furar poços artesianos no território indígena, território que essa empresa ajudou a violar, aí o país está diante de duas possibilidades, ambas deletérias. Uma alternativa é que o Exército e a Saúde, embora presentes na região, não soubessem da suspeição que pesa contra essa empresa contratada, né? Cataratas Poços Artesianos. Outra possibilidade é que os contratantes do governo, embora soubessem que a Polícia Federal, o IBAMA, apontaram a sede dessa empresa como base para o garimpo ilegal na terra Yanomami, embora soubessem, deram de ombros para as informações. Diante de hipóteses tão desqualificadoras, qualquer justificativa para a contratação dessa empresa, ainda mais sem licitação, só vai reforçar a sensação de que o interesse público é um valor indefeso na administração pública brasileira. Acionada pelo Ministério Público, a Justiça optou pelo mal menor, né? Diante do fato consumado, mandou concluir o poço, parece que só falta um, foram contratados dois, em vez de interromper o serviço, mandou concluir. Ironicamente, o dono dessa empresa, o dono da Cataratas, que é um sujeito chamado Rodrigo Martins de Mello, é um desses bolsonaristas de vitrine, né? Ele comanda uma ONG pró-garimpo, ele se filiou ao PL do Valdemar Costa Neto, em 2022, enganchado no Bolsonaro, tem fotos deles, dos dois nas redes sociais. Esse empresário gastou R$ 500 mil da sua fortuna, declarada em 33,5 milhões de reais, quer dizer, gastou um pedacinho da sua fortuna numa malograda campanha a deputado federal. Um estagiário, diante de um cenário como esse,
consultaria o prontuário do empresário antes de fazer negócio com ele. Mas o Exército e o Ministério da Saúde não tiveram o discernimento de ouvir ou de consultar, de perguntar à Polícia Federal, ao IBAMA, se havia alguma coisa contra essa empresa. Lamentável, mostra, como disse Fabíola aqui, o interesse público está realmente indefeso na administração pública brasileira. Tem como o governo federal se explicar, professora? Como é que a senhora analisa isso, né? Porque eles falam, quando questionado, né, o Ministério da Saúde diz que a contratação aconteceu justamente pela dificuldade de conseguir empresas que atuem nessa região. Como é que a senhora analisa, vamos colocar, essa desculpa por parte do governo federal em contratar uma empresa ilegal nesse sentido, né, que está de maneira ilegal? Perfeito. Os desafios das políticas públicas, eles vão muito além da questão ideológica. Depois desse período longo em que a gente viu o desmonte das políticas de meio ambiente, nos últimos 4 anos, me parece que havia uma grande esperança coletiva de que isso ia mudar rapidamente, que agora haveria um olhar mais técnico e menos de extrema direita para as questões tanto do meio ambiente quanto dos povos originários. Essa notícia eu acho que ela é emblemática de que existe, para além de uma questão de como se olha, né, da ideologia, existe também uma questão da aplicação da política pública, da implementação, que muitas vezes é desafiadora. Não acho que exista que seja só uma desculpa. Costuma acontecer nessas áreas remotas, de fato, de que haja poucos prestadores de serviço, ou muitas vezes um único prestador de serviço. E aí eu entendo muito a posição do Josias quando ele fala de que não teve não teve um estagiário para checar isso antes. Muitas vezes até teve, mas não tinha essa possibilidade. Porém, é papel desse governo que se colocou na campanha como sendo aquele que ia retomar políticas contra o garimpo ilegal, que ia, de fato, combater práticas que eram comuns no governo anterior. Cabe a esse governo lidar com a aplicação da política pública, né? Então, talvez vá haver outros desafios que não de cunho ideológico, e aí a gente entra naquela questão de que, olha, muitas vezes não é só falta de vontade política, como se imagina. Muitas vezes é realmente desafiador implementar políticas públicas, sobretudo quando você fala em áreas como essas. Então, de fato, o governo tem muito a se explicar, sobretudo num contexto em que o Estado brasileiro começa a se colocar diante do mundo como alguém que vai fazer ações efetivas em relação aos povos originários e ao meio ambiente. Ele precisa se justificar e ele precisa trazer novas formas de atuar, né? E é muito bom que a imprensa faça o seu papel de apontar essas idiosincrasias.